Passadas 4 semanas de ter instalado os Michelin Road WGT, eles acabaram de fazer 5.000 km, então é hora de fazer uma nova avaliação aos pneus, porque desta vez eu tenho aqui um ponto negativo para falar com vocês. Ora bem, pessoal, então o que é que eu quero falar com vocês em relação aos pneus? Eu fiz aí uma filmagem, o melhor que consegui em relação ao piso, para vocês poderem ver. Na minha opinião, na minha leitura, o desgaste ainda é quase insignificante, não noto assim diferença nenhuma. Contudo, aquilo que tenho, a opinião que tenho tido em relação aos pneus e que fiz no outro vídeo, é aquela que mantenho. Mantenho uma opinião bastante boa, continuo com a mesma impressão de que estes pneus são melhores do que os Bridgestone a curvar. Tenho também feito um esforço para fazer este tipo de estradas com curvas, para não deixar que os pneus fiquem quadrados, e então tenho andado assim um bocadinho por este tipo de curvas, precisamente para poder ir sempre arredondando. Claro que nunca é fácil numa moto com este peso. O peso tem sempre uma influência muito significativa, e não é difícil de manter os pneus sempre redondos, mas contudo eu tenho feito um esforço, de acordo com aquilo que consigo e que sei, de fazer assim este tipo de estradas para manter os pneus o melhor possível. Algo que eu nunca tinha tido essa preocupação anteriormente com os Bridgestone. Portanto, não sei se será já um fator diferenciador a médio prazo para eventualmente estes pneus até aguentarem mais um bocado. Aquilo que eu queria falar com vocês, e que é algo que eu não tenho gostado muito nestes pneus, é o facto de, só cumprimentar, é o facto de eu estar a notar algum wobble no guiador da moto, e entre os 60 e os 90 km por hora. Eu vou-vos mostrar isso, ok? Porque é algo que eu realmente não estou a gostar muito, e quando eu uso muito o cruise control, sou um ávido utilizador de cruise control, e então, seja em estradas nacionais ou autoestradas, se eu apanhar uma estrada mais aberta, o limite é 90, eu coloco o cruise control a 90 e deixo a moto ir. Agora deixem-me ver aqui. Ok, aqui estou numa estrada nacional. Ora, vamos por aqui por cruise control a 70, 64. Aqui o limite é 90, portanto, vamos por aqui por cruise control a 70. Olhem, eu espero que isto fique em vídeo, que dê para gravar. Estão a ver o guiador da moto? Olhem como é que ele vai, a 70, com o cruise control. Ele vai a tremer. E isto, ao início, quando os pneus eram novos, não me acontecia, e começou-me a acontecer tipo nos últimos 1000 km, mais ou menos. Não vos posso precisar com certeza absoluta, mas agora vamos passar para os 80. 80. Esperem aí. Ok, ainda está a fazer, mas faz menos um bocadinho. Nota-se ele aqui a vibrar, mas vibra menos um bocadinho. E se passarmos para os 90, deixa eu ver aqui manualmente que é mais rápido. 90. Ainda faz menos, mas faz um bocadinho, nota-se. Muito pouco, mas nota-se. Depois a partir tipo do 100, ele já não faz mais isto. Ou seja, mas a estas velocidades mais baixas um bocado, eu até vou dar aqui a volta a esta rotunda, só para voltar a verificar, só para ter a certeza que fica gravado corretamente. Ora, é assim, eu a curvar e tudo eu não noto nada, percebem? Eu curvo super bem, a moto, os pneus são espetaculares, mesmo a curvar. Tenho tido sempre o cuidado, todas as semanas eu vejo a pressão dos pneus, 2,5 à frente e 2,8 atrás, tenho sempre esse cuidado para andar com estes pneus sempre com a pressão direitinho, algo que não fazia também com os Bridgestone.
Ora, deixa-me colocar aqui a 60. Agora vou aqui a 60, cruise control a 60. Agora já não está a fazer tanto. Parece para pode. Ali atrás fazia muito mais. Não sei se era por ser a descer. Foi esquisito, agora não faz. 70. 69, 70. Agora está a fazer. Ó, olhem para isto, 70. Pois eu há um bocado comecei a testar a 70, não foi a 60. Fiz 70, 80, 90. Exatamente, olhem para isto. Não vem aí nenhum carro atrás, está tudo controlado. Eu acho que isto é assim, problema da moto não é, porque com os Bridgestones isto não fazia. Isto de vibrar o guiador é algo que eu tenho a certeza absoluta que isto não fazia com os outros pneus, porque era algo que eu notava e aí eu podia falar a dizer, ou seja, não é problema da moto porque nunca fez até agora, não é problema de quem montou os pneus porque foi sempre o mesmo sítio onde eu fiz a montagem dos pneus. Isto já me aconteceu anteriormente com a Africa Twin. Eu quando tinha a Africa Twin houve uma altura que meti os pneus, acho que foram os pneus Mitas, se não estou em erro. Agora vou só acelerar aqui um bocadinho para os 80 que vem aí carros atrás. Eu coloquei uns pneus Mitas na Africa Twin e ela fazia isto, mas era tipo 5 vezes mais. Eu nem podia tirar as mãos do guiador ali nos 80, 90, que ela começava mesmo quase que cair ao chão. Com esta está a fazer muito menos, mas está a fazer, pelo menos para já. Não sei se o pneu da frente está a fazer um desgaste anormal ou se eventualmente o pneu pode ter algum defeito. Eu não sou especialista. Gostava que também, para quem tiver estes pneus da Goldwing, se está a ter o mesmo problema de que eu, pode até ser uma coisa passageira, os pneus, mas eu duvido que com 5.000 km eles ainda estejam a camar. Acho um bocado esquisito, não é? Mas a questão é que eu estou a ter este problema e mesmo a 80 nota-se menos do que a 70, mas nota-se aqui o guiador a tremer um bocado. Ou seja, é a única coisa que para já, a nível de feedback, que eu posso dar. Estou a adorar a moto a todos os outros níveis. Deixem-me sair aqui até. Vou sair aqui para Michelau. Se estou com medo de andar com a moto com estes pneus, não estou porque com a Africa Twin aconteceu-me isto, a mesma coisa, só que era tipo 5 vezes pior. E eu depois o que é que eu fiz? Eu meti os Pirelli Scorpion, nem deixei os Mitas chegar até ao fim, naquela altura. Mandei os pneus embora, para o lixo, e entre aspas, não é? Troquei os pneus e meti os Pirelli Scorpion. E a verdade é que nunca mais tive esse problema. Ela nunca mais vibrou, nunca mais abanou, nunca mais fez nada. Não sei o que é que se está a passar. Deixem-me ver aqui a 60. Engraçado, a 60 não faz nada, como há bocado. Agora é um bocado de estrada de curva contra, mas se eu puser nos 70, ela já vai fazer 70, 80 e nos 90 já faz muito pouco, mas também faz um bocadinho. Ou seja, para mim, eu acho isto muito esquisito, ela só fazer entre uma determinada velocidade, não é? Ou seja, teoricamente, se calhar, quanto mais baixa a velocidade, ela se calhar mais devia fazer. Se for aqui um problema imaginem, de alinhamento, da direção ou isso, eu acho que ela devia fazer quanto menor a velocidade. Agora vou a 50. Deixa-me só fazer aqui esta curva e ali já é uma reta. Eu vou a 50, já de cruise control. Ok. Não faz a 50. Nada. É muito esquisito isto. Não sei o que é que se está a passar. Os pneus estão bons. Já estive a rodar o pneu da frente, a ver todas as partes do pneu, a ver se tinha ali eventualmente alguma coisa, algum corte no pneu de lado. Não tem nada, o pneu está impecável. Não se nota praticamente desgaste nenhum, conforme vos disse. A única coisa que se nota é este abanar do guiador. Então, 90 já não é praticamente nada. Mas 60, ou melhor, 70 e 80, é um bocado... e são velocidades que eu até acabo por andar algumas vezes
aqui nestas estradas nacionais, não aqui, mas naquelas estradas nacionais mais abertas. São velocidades que eu ando muito com o cruise control, principalmente os 70, porque aqui, pelo menos no Luxemburgo, as velocidades variam muito entre os 70 e os 90. Ora, 70, ó, estão a ver? Ó, olhem para isto. Pá, faz muito. Faz muito. Pá, de resto, a nível de curvar e tudo, continuo a adorar os pneus, conforme vos disse ali atrás, e continuo com a mesma opinião de que estes pneus, a nível de curvar, claro que não sou nenhum piloto, nem sou nenhum expert, nem sou o gajo que mais curva em Goldwings, nem quero ser, mas de acordo com o tipo de condução que eu faço, é apenas uma percepção, se quisermos chamar assim, porque conforme eu disse no outro vídeo, eu não me lembro como é que eram os Bridgestone quando tinham a mesma quilometragem do que estes. Pronto pessoal, um vídeo curto, espero que tenham gostado. Comentem aí, para quem tiver este tipo de pneus na Honda Goldwing, se estão a ter este problema, e a 70 e 80 km/h, cruise control, se o guiador começa a vibrar como está a fazer nesta. Ok pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.